Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra em Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã, a fim de contratar operários para a sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia e enviou-os para a sua vinha. Cerca da terceira hora, saiu ainda e viu alguns que estavam na praça sem fazer nada. Disse-lhes ele: Ide também vós para a minha vinha, e vos darei o justo salário. Eles foram. À sexta hora saiu de novo, e igualmente pela nona hora, e fez o mesmo. Finalmente, pela 10ª hora, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhes: Por que estáis todo dia sem fazer nada? Eles responderam: É porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele então: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse a seu feitor: Chama os operários e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram aqueles da 10ª hora e receberam cada qual 1 denário. Chegando, por sua vez, os primeiros, julgavam que haviam de receber mais, mas só receberam cada qual 1 denário. Ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Os últimos só trabalharam 1 hora e deste-lhes tanto como a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. O Senhor, porém, observou a um deles: Meu amigo, não te faço injustiça. Não contrataste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Porventura, vês com maus olhos que eu seja bom? Assim, pois, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste evangelho, nós vemos como a justiça divina é diferente da justiça dos homens. À primeira vista, podemos achar que a murmuração dos trabalhadores da última hora, das primeiras horas, que receberam o mesmo que aqueles que chegaram na última hora, poderia ser uma murmuração justa, mas é preciso uma leitura espiritual do texto para compreender a justiça e a misericórdia divina. São Gregório Magno, Papa e doutor da Igreja do século VI, ele faz a seguinte leitura espiritual desse evangelho. Ele diz que aqueles trabalhadores da madrugada, do amanhecer, compreende o período entre Adão e Noé. Os trabalhadores da terceira hora, que equivale a 9 horas da manhã, compreende o período entre Noé e Abraão. Os trabalhadores da sexta hora, que compreende meio-dia, seria o período entre Abraão e Moisés. Os trabalhadores da nona hora, 3 horas da tarde, seria o período entre Moisés e até a manifestação do Senhor. E a 10ª hora, às 5 horas da tarde, é o tempo entre a vinda do Senhor e o fim do mundo. Diz assim São Gregório Magno: o trabalhador da manhã, da terceira hora, da sexta hora e da nona é aquele antigo povo hebreu que, por seus eleitos, não cessa de trabalhar na vinha do Senhor, desde o princípio do mundo, esforçando-se para honrar a Deus com reta fé. Na 10ª hora são chamados os gentios, de onde se segue. Cerca da 10ª, saiu e encontrou outros que estavam sem fazer nada, e disse-lhes: Por que estáis aqui todo dia sem trabalhar? Porque estavam ociosos o dia todo, sem ter feito esforço algum pelas suas vidas em nenhuma destas tão longas épocas do mundo. Mas reparai na resposta que deram. Quando foram perguntados, eles responderam: Porque ninguém nos contratou. Efetivamente, nenhum patriarca e nenhum profeta havia se manifestado, se aproximado deles. E que outra coisa significa a resposta: ninguém nos contratou, senão que ninguém nos pregou o caminho da vida.
Pseudo Crisóstomo continua a reflexão dizendo qual é o nosso contrato e qual é o salário? A promessa da vida eterna. As nações estavam sós e não conheciam a Deus nem suas promessas. Sempre damos com maior gosto a quem damos alguma coisa gratuitamente, porque então concedemos as coisas só por nossa honra. Por conseguinte, Deus, dando sua recompensa a todos os santos, se mostra justo, e dando-a aos gentios, misericordioso. Segundo diz o apóstolo São Paulo, os gentios glorificam a Deus pela misericórdia, Romanos 15, 9. E por isso é dito, começando pelos últimos até os primeiros, certamente para mostrar sua inestimável misericórdia. Deus dá sua recompensa primeiramente aos últimos e aos menos dignos, e depois aos primeiros, pois a excessiva misericórdia não tem em conta a ordem. Então aqui nós vemos a misericórdia e a justiça de Deus como é diferente. Essa vinha significa o adentrar ao reino de Deus. Esse senhor que sai, esse pai de família que sai a procurar os trabalhadores, é o Cristo que nos chama a adentrar no seu reino. E aqueles que entram por último recebem a mesma graça daqueles que entraram primeiro, ou seja, a salvação. O dinheiro, neste caso, representa justamente essa salvação. Nos diz Santo Agostinho, dá a todos um dinheiro, ou seja, um denário, recompensa de todos, porque a todos será dado igualmente a vida eterna. Haverá na vida eterna, na casa do Pai, muitas moradas, e ressaltará nelas de um modo diferente o brilho dos méritos de cada um. O dinheiro, que é o mesmo para todos, significa que todos viverão o mesmo tempo no céu. E a diferença das mansões indica a glória distinta dos santos. E arremata a reflexão aqui São João Crisóstomo dizendo que essa parábola foi composta com o objetivo de avivar mais os desejos daqueles que se convertiam ao Senhor na velhice, para que não pensassem que receberiam menor recompensa que os demais. Então, o Senhor nos chama a trabalhar em sua vinha. Em outro evangelho, nós vemos que a messe é grande e os operários são poucos. Então, que possamos adentrar nessa vinha para trabalhar pelas coisas de Deus e, assim, alcançar a graça dessa salvação que, misericordiosamente, Ele nos oferece, assim como ofereceu para aqueles que entraram nesse serviço antes de nós. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos ilumine. Até a próxima reflexão, se Ele assim nos permitir. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.